Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. E hoje nós vamos tratar sobre o tema preconceito e discriminação. Exatamente. Será que você tem algum preconceito? Será que você guarda em si algum preconceito? Será que você discrimina alguém devido à sua raça, à sua etnia, à sua religião, a sua sexualidade, enfim. E será que você já foi discriminado por alguém? Será que você sofreu preconceito graças ao seu comportamento, à sua postura política, à sua religião, à sua etnia, à sua sexualidade? Enfim, vamos falar um pouco sobre preconceito e discriminação, que infelizmente ainda é pauta para o ser humano no século XXI, que não deveria ser, não é? Nós deveríamos já ter evoluído já bastante, não é? Mas infelizmente... Bom, eu quero dar uma boa noite a todos, de um modo geral, sejam todos bem-vindos a essa nova live, a essa nova transmissão, e enquanto eu estiver abordando o tema, vão aí dando joinha, dando like, o pessoal do canal, o pessoal da página, e também podem fazer perguntas, tá? Comentários, enfim, relacionados ao tema ou não. E depois, no final da live, eu, então, aí vou procurar abordar os temas que vocês levantaram, então, os questionamentos que vocês fizeram, tá bom? A gente está aqui sempre disponível, terças e quintas-feiras, abordando um determinado tema de relevância, não é? E hoje o tema é preconceito e discriminação. Muito bem. É claro que um gera o outro. A discriminação, ela é filha do preconceito. E, então, à medida que eu tenho preconceito, eu tenho a tendência de discriminar as pessoas, ou seja, de evitar que eu tenha contato com essas pessoas. Ou lugares, também eu posso ter preconceito em relação a lugares. Então, mas de onde vem o preconceito, afinal de contas? O preconceito, ele é fruto, em primeiro lugar, da ignorância. A ignorância, ela cria preconceitos. Se eu não tenho um devido conhecimento da sexualidade humana, se eu não tenho um devido conhecimento de determinada religião, se eu não tenho um conhecimento sobre determinada raça, não é? Eu acabo criando um preconceito, eu acabo aceitando um preconceito que já existe na sociedade. E existem vários preconceitos aí, né? E o nome já diz, né? É um pré-conceito, ou seja, é um conceito muito superficial e muitas vezes, na maioria das vezes, errôneo, né? E falso. É um pré-conceito que eu tenho sobre determinada pessoa, ou determinada religião, ou etnia, raça, sexualidade e assim por diante. Mas, a princípio, é fruto da ignorância. Então, eu ignoro exatamente como é o outro, e aí, então, eu aceito uma determinada ideia sobre o outro, e muitas vezes uma ideia errônea do outro. Eu me lembro que, quando eu fui para a Alemanha, eu fui em 1991, então nós não tínhamos ainda esse mundo da internet, das redes sociais, enfim. Me lembro até que, quando eu fui para lá, antes de ir para lá, nós tivemos uma conversa muito séria com os meus pais, e meus pais falaram assim: olha, quando você for para lá, se acontecer alguma coisa com um de nós dois, você não será avisado de imediato, porque não vai adiantar. Se um de nós dois vier a falecer, não vai adiantar você pegar o avião, naquela época era 14 horas de viagem, pegar o avião, ir até São Paulo, depois de São Paulo para cá, então a gente vai evitar isso, você vai saber depois do que aconteceu. Falei, tá legal, né? Isso é só para exemplificar a distância, né? Como os mundos eram mais distantes e as informações também eram poucas sobre esses mundos. Então, quando eu cheguei na Alemanha, eu sofri muito preconceito por ser brasileiro,
Por quê? Porque a visão que o alemão tinha do Brasil era aquilo que ele recebia. Então, ele recebia shows de mulatas, shows bem eróticos, né, de carnaval. Eles recebiam documentários ou filmes sobre a Amazônia, ou documentários e filmes sobre favelas. Então, a visão do alemão da época era que o Brasil era mata, favela e carnaval. Ponto final. Era essa visão que o alemão tinha. Não tinha a visão que nós tínhamos cidades, enfim, sabia da grande São Paulo, mas era uma coisa muito vaga. Então, a visão realmente que eles tinham era isso, mata, favela e carnaval. Né? Então, quando me viam, eles me enxergavam assim, alguém que veio dessa realidade, que veio da realidade da favela, veio da realidade ou da mata, né? E alguém que sambava. Então, quando ouviam falar que um brasileiro estava chegando, por exemplo, quando ia fazer uma visita a alguma cidade, sempre esperavam um pardo, uma pessoa de uma pele morena, bem morena, já se decepcionavam comigo, porque de repente chegava um branquelo ali. Né? E esperavam que eu jogasse futebol. O futebol também é outra imagem que se tinha, né, do Brasil. Era a terra do Pelé, todo mundo conhece o Pelé no mundo inteiro. Então, esperavam que eu jogasse futebol e esperavam que eu sambasse. Né? E eu sou péssimo no samba e também não jogo bem futebol. Então, a decepção era geral. Né? Esse era o primeiro preconceito que se tinha. Brasileiro aquele ser baixinho, estatura mediana, moreno, que sabe jogar futebol, que sabe sambar, né? E que vem da favela. Essa era a imagem. E eu não correspondia de forma alguma a essa imagem. Além do mais, tinha perguntas que me faziam que me deixavam assim admirado, né? Então me perguntavam às vezes: escuta, os missionários ainda levam livros para vocês lá no Brasil? Como se aqui não houvesse bibliotecas, livros, editoras, enfim, eles imaginavam que nós recebíamos ainda livros da Europa, livros dos missionários, como acontecia no início do nosso país, né? Mas, ou então havia outras perguntas do tipo se eu morava num barraco, não é? Coisa parecida. Uma vez eu fui visitar um padre e ele me recebeu muito bem na casa dele e ele quis que eu ficasse à vontade. E ele entregou, então, a chave da casa. Só que eu não sabia falar alemão, ele não sabia falar inglês, então a nossa comunicação era muito pouca, né? E aí, então, o que ele fez? Ele me ensinou como abrir uma porta com uma chave, através da mímica. Então, ele colocou a chave na fechadura, pediu para me prestar atenção, não é? Virou a chave e abriu a porta. E aí depois ele fechou a porta, virou a chave, aí mostrou que a porta estava trancada. Então, naturalmente, ele tinha com certeza a visão que eu morava numa casa onde não tinha portas, não é? Como é muitas vezes a realidade de muita gente que vive realmente no Brasil, mas a gente não pode generalizar, não é? Como também falam, há preconceitos em relação aos alemães, né? Falam que eles são frios, coisa parecida, e na verdade eles não são, e isso é uma generalização, não é? Então, o preconceito eles tinham em relação, e também tinha o preconceito de que eu não seria capaz eu seria capaz até de fazer o curso de teologia, mas eu não seria capaz de tirar uma nota boa. Não é? Quando eu tirei nota 10 com louvor na teologia, ninguém acreditou. Todo mundo ficou assim, abismado. Não é? Por isso que eu ganhei o doutorado, a bolsa do doutorado, porque eu havia tirado nota 10 com louvor.
E aí, então, eu fui direto para o doutorado. E aí também não acreditava muito que eu fosse bem nesse doutorado, eu sentia isso, né? E eu acabei tirando 10 com louvor também no doutorado, né? Eu tinha um diretor, por exemplo, de seminário, onde nós morávamos, que ele colocava cada um numa caixinha. E a minha caixinha era o brasileiro bonzinho, mas limitado, né? E, de repente, quando eu publiquei a minha tese de teologia, e ela foi publicada em livro, eu fui presenteá-lo, né, com esse livro. E ele parece que aquilo não estava acontecendo. A impressão dele era essa, aquilo não estava acontecendo, aquilo não era um livro meu, né? Ele demorou para ver a capa, o meu nome na capa, enfim, ele achou que eu estava dando um outro livro para ele, de um outro autor, né? E, enfim, tudo isso são preconceitos. Então, o preconceito, ele é gerado pela ignorância. A ignorância, ela faz com que a gente se aprisione no preconceito. Porque o preconceito é uma prisão, né? O que nos limita. Então, a gente vai falar sobre isso também. Gente, vocês estão entrando aí, por favor, deixem comentários sobre o tema, ou então sobre outro tema que vocês queiram também que a gente aborde. Perguntas podem fazer, fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos, tá? E fico muito grato por vocês estarem aqui na live. Bom, outro fator do preconceito quer dizer, a origem é a ignorância. Uma consequência do preconceito é a generalização. Então, eu generalizo, né, um comportamento em toda uma etnia, em toda uma raça, em toda uma sexualidade e assim por diante. Então, eu crio uma generalização, quer dizer, todos são dessa forma. Então, por isso que eu evito a todos. E daí é outra consequência mais grave do preconceito, que é a discriminação. Bom, como é que eu me liberto do preconceito? Bom, claro que os alemães que tinham essa imagem, Brasil é a terra do futebol, Brasil mata, Amazônia, favela e carnaval, eles foram desconstruindo esse preconceito através da convivência comigo. Então, a melhor forma de eu quebrar um preconceito, eu destruir um preconceito, é o contato, a aproximação, eu me aproximar daquela etnia, daquela raça, daquela orientação sexual, e começar a conviver com essas pessoas diante das quais eu tenho um determinado preconceito. Então, se eu tenho um preconceito religioso, então eu tenho um preconceito em relação a uma determinada religião, a melhor coisa que tem é você conviver ou procurar pessoas que pertençam a essa religião. Ou então ir até um lugar onde essa religião é praticada, né? Assista um culto, assista uma missa, assista uma sessão espírita, assista vá a um terreiro de umbanda, de candomblé, né? E veja o que está acontecendo, né? E aí, então, claro, com certeza, você vai se libertar desse preconceito e vai ter a sua própria ideia, ou seja, vai criar a sua própria noção, né? O seu próprio conceito sobre aquelas pessoas, sobre a religião e assim por diante. Né? Eu não tinha um preconceito em relação à maçonaria, por exemplo, mas eu fiquei surpreendido que eu dei palestras sobre ética em diversas lojas maçônicas, aqui em Bauru e fora de Bauru também. E eu era padre católico e não tinha preconceito em relação a isso, mesmo porque não tinha nenhuma norma da Igreja Católica que proibisse o contato de um padre com uma loja maçônica. E eu fui, então, eu fiquei surpreendido de como eu me senti bem numa loja maçônica. Eu me senti muito bem lá. É um lugar muito harmonioso, muito respeitoso também. E, então, em todas elas,
nas quais eu estive, eu me senti muito bem com os maçons e na loja maçônica. Isso, para mim, foi uma surpresa. Não tinha, eu vou colocar normalmente, não tinha nenhum preconceito em relação aos maçons, mas fiquei surpreendido. Não é? E até hoje me pergunto por que determinados católicos ou evangélicos têm preconceitos em relação aos maçons. Não vejo razão nenhuma. Eu me lembro de um fato que aconteceu. Eu era padre na Igreja Católica e eu fui convidado para dar uma palestra sobre ética na Faculdade de Adamantina, na FAI. E na semana mesmo da palestra, eu recebi um telefonema de alguém de Lucélia, que fica perto de Adamantina, e bem pertinho. E ele me fez um convite de eu dar uma palestra numa loja maçônica, na loja maçônica de Lucélia. Eu falei, tudo bem, eu posso dar palestra, então, na quinta-feira para vocês, acho que era uma quinta-feira, e na sexta-feira eu dou a palestra na FAI. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, era uma sessão aberta, então tinha várias autoridades da cidade, que inclusive eram maçons, outros não, e tinha duas freirinhas com gravador na mão. E eu as cumprimentei, e elas foram educadas também, claro. Mas aí um maçom me chamou no canto e falou assim, padre, nós temos aqui um problema. Nós temos um problema com o padre aqui da cidade. Nós frequentamos as missas, nós trabalhamos na quermesse, nós ajudamos sempre a igreja e tal, mas o padre sempre mete o pau nos maçons na missa. Isso é constante. Aí eu pensei comigo, pô, entrei numa fria, né? Porque a Adamantina não pertence à diocese de Bauru, mas pertence à diocese de Marília. E, portanto, é outra jurisdição, né? É outro território, é o território de outro bispo, né? E eu falei, bom, vou dar minha palestra de ética e tudo bem. Né? E aí fiz a minha palestra e tal, foi uma noite muito gostosa. Fiz a minha palestra no dia seguinte na FAI também, e depois me retornei a Bauru. Aí, na primeira reunião do clero de Marília, o padre de Lucélia foi lá e falou, olha, teve o padre de Bauru lá, o padre Beto, teve na minha paróquia, foi fazer pastoral lá, e sem a minha autorização, e aí o bispo de Marília falou, sem minha autorização também. Né? Aí meteram o pau em mim e tal. Aí o bispo de Marília, claro, ligou para o bispo de Bauru. Né? E aí ele me chamou para conversar, para me dar um pito, naturalmente. Né? E aí eu disse para ele, eu falei, olha, eu fui mesmo, só que eu fui como professor de ética. E como professor de ética, eu não devo satisfação nem ao senhor e nem muito menos ao bispo de Marília. E aí o bispo de Bauru falou assim, foi exatamente isso que eu disse ao bispo de Marília. Né? Duvido, mas foi essa a resposta, porque ele não tinha outra resposta para dar mesmo. Né? Mas, de qualquer forma, existe aí um preconceito em relação, por exemplo, de cristãos em relação à maçonaria. Então, a melhor forma de você quebrar esse preconceito é você ir ao lugar, é você ir conhecer, ir ao encontro dessas pessoas, diante das quais você tem um preconceito. Eu me lembro também que, por mais que eu tenha uma cabeça aberta, a gente tem os preconceitos inseridos na nossa cabeça, graças à nossa educação. A nossa educação ela é muito preconceituosa, a nossa cultura é muito preconceituosa. E já tinha acontecido a excomunhão e tudo mais, e eu comecei, então, a fazer casamentos, porque eu tinha uma lista enorme de casamentos para fazer, eu fui, é claro, desmarcando, mas alguns casais falaram, não, nós fazemos questão que o senhor faça. Tiveram casais que desmarcaram o casamento na Igreja Católica para fazer o casamento num buffet ou então na chácara, e para que eu fizesse o casamento. Bom, e aí eu fui fazendo os casamentos. Aí chegaram os casais que não queriam mesmo casar na igreja, eles queriam casar somente num lugar, ou seja, fazer o casamento e a festa num determinado lugar só, para evitar aquela coisa de locomoção da igreja para a festa, aquela coisa toda. E os padres católicos não podem
celebrar casamento fora da Igreja Católica. Eles não têm essa autorização. E aí esses casais começaram a me procurar. Então eu vi uma demanda, tinha uma demanda aí, né? Aí eu percebi que a minha missão religiosa não tinha acabado. E aí chegaram os excluídos, os divorciados, que não podem se casar na Igreja Católica, e aí chegaram os gays. O primeiro casamento homoafetivo que eu fiz foi em Marília, aliás, em Jaú. E eu aceitei fazer e fui. Só que eu fui, e aí veio o preconceito, né? Eu fui esperando um casamento, assim, purpurina, um casamento gaiola das loucas, né? Um casamento super gay, né? Aquela coisa, né? E cheguei lá, levei uma rasteira, mas uma rasteira porque era um casamento normal, né? Então tinha os tios, as tias, crianças, avós, família, né? Provavelmente tinham alguns amigos gays também, e, enfim, mas era um casamento normal. A única coisa diferente que tinha eram dois rapazes que estavam se unindo em casamento. Não é? Essa é a única coisa, a única diferença que tinha. Então, ali eu levei uma rasteira muito grande, porque ali quebrou-se um preconceito, né? Quebrou-se um preconceito que eu mesmo tinha, mesmo tendo uma cabeça bem mais liberal e tudo mais, né? Então, preconceitos a gente sempre tem, porque a cultura da gente faz com que a gente tenha o distanciamento com determinados grupos que são muito diferentes, né? Faz com que a gente aceite já preconceitos que já estão aí, né, estabelecidos, ou a gente acabe criando determinado preconceito. Então, a questão é encontrar com o outro. Agora, também tem que prestar muito bem atenção nesse encontro, né? Muitas vezes eu encontro alguém de uma determinada religião que não é uma pessoa muito simpática, talvez seja uma pessoa talvez arrogante, né? Até mesmo em discutir religião, ela seja bastante arrogante. E aí, pronto, eu posso criar um outro preconceito, eu posso criar ou fortalecer meu preconceito sobre os membros de toda essa religião. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas não são iguais, né? As pessoas são diferentes, mesmo elas pertencendo a um determinado grupo, mesmo elas tendo uma determinada raça, mesmo elas tendo uma determinada etnia, e assim por diante. Quer dizer, as pessoas são diferenciadas. E essa é uma outra consequência do preconceito. O preconceito ele tem a consequência da discriminação, o preconceito tem a consequência da generalização, e o preconceito tira a liberdade das pessoas de ser como elas são. Eu não dou liberdade ao outro de ser como ele é, na verdade. Eu acho que tem que ser daquela forma que o meu preconceito acha que ele deve ser. E ponto final. Então, o preconceito, ele tira a liberdade do ser humano de ser exatamente como ele é. E existem católicos e católicos, existem evangélicos e evangélicos, existem umbandistas e umbandistas, existem gays e gays, não é? Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser que a diferença nos iguala, né? Nós somos iguais porque somos capazes de ser diferentes. Essa capacidade de sermos diferentes é o nosso ponto de igualdade, não é? Então, isso é rico no ser humano. E o preconceito, ele empobrece o ser humano, porque ele tira a liberdade desse ser humano ser exatamente como ele é, não é? Mesmo sendo gay, mesmo sendo hétero, mesmo sendo bissexual, mesmo sendo da Igreja Católica, mesmo sendo da Igreja Evangélica, da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo e assim por diante. Bom, outra solução, além do encontro, e eu tenho que tomar cuidado com esse encontro, não encontrar somente uma pessoa e ficar com essa ideia pronta. Eu tive essa pessoa, ou essa impressão, mas encontrar várias pessoas que têm essa característica diante da qual eu tenho um preconceito. Mas uma outra questão é eu me perguntar da onde vem esse conceito que eu tenho sobre
determinada religião, sobre os membros de determinada religião, sobre determinada raça, determinada etnia. De onde vem isso? De onde eu tirei isso da cabeça? Como é que eu cheguei a essa conclusão? Então, eu preciso me questionar sobre isso. Tem fundamento? De onde eu tirei esse fundamento? Como é que eu criei essa noção? Então, esse questionamento é muito importante. Mas a arte do encontro é mais importante ainda, porque permite com que eu tenha um contato, uma proximidade com essas pessoas. Isso vai derrubando preconceitos ou obstáculos que eu tenha em relação a essa pessoa ou esse grupo. Tá bom? Então vamos lá para os comentários, que são interessantes sempre. Vamos aqui primeiro para o Facebook. Tem um monte de gente aqui, eu quero cumprimentar todos, muito obrigado pela presença. A Marcela fala que é interessantíssimo conhecer o que vivenciou. Muito obrigado, eu sempre procuro mesmo transmitir algo da minha própria experiência de vida. Né? Acho que é muito interessante isso, a gente contar um pouco, né, sobre as nossas vivências. Né? Isso é muito legal. O Israel, grande amigo, ele diz assim: muitas leis criadas são mais preconceituosas que o próprio preconceito, causando conflito ao invés de agregar as pessoas. Eu também acho. Por exemplo, vou causar uma polêmica aqui. Eu não sou a favor das cotas. Não sou a favor das cotas. Eu acho que, ok, vamos trabalhar o racismo que nós temos no Brasil? Vamos tratar do racismo. Né? Vamos discutir o racismo. O brasileiro é racista. Né? Vamos discutir o racismo. Nós somos, se eu não estou enganado, se nós não somos mais, me desculpe, mas pelo menos nós éramos a segunda nação negra maior do mundo. Tá? E existe racismo no Brasil. Então vamos relembrar a história, vamos discutir os 3 séculos de escravidão, que é uma vergonha para o nosso país. O Brasil foi o último país do mundo a libertar os seus escravos. Mesmo assim, eles foram libertos não pela bondade de uma rainha, tá? Ou de uma princesa. Existe toda uma história aí. Primeiro, eles foram libertos por causa da economia. Né? Não foi uma questão humanitária, não. A questão é que existiam 2 elites cafeiras no Brasil. Nós estamos na época do café, né? Final do século XIX. E haviam 2 elites cafeiras. Havia a elite cafeira ali do Rio de Janeiro, acho que ali chama Zona da Mata, né? Acho que é isso. Me corrijam, por favor. E existia a elite paulista. E a elite paulista era uma elite muito moderna. E era uma elite que mandava seus filhos para estudar na França, estudar nos países europeus. E eles voltavam com ideias novas, não é? E voltavam com a ideia contra a escravidão. Dizer, pai, é muito mais econômico você ter assalariados do que você ter escravos. E é muito mais barato, você vai dar um salário por mês para esses empregados e eles vão cuidar da vida deles. Eles vão ter que se virar, não é? Você não vai ter que alimentá-los, trancá-los numa senzala, pagar homens para ficar vigiando 24 horas, enfim, isso é uma estrutura falida. Não é? E assim, os escravos já foram sendo libertos, não é? Lá por 1840, 850, eles já começaram a ser libertos pela elite paulista. A outra elite, que era mais conservadora e monarquista também, ela tinha escravos e manteve os escravos. Não queria a libertação dos escravos. Só que ela era monarquista, mas economicamente falando, a elite paulista começou a superá-la. E a elite paulista era republicana, tinha ideias republicanas. Não queria um país monarquista, queria um país que fosse uma república.
E o que aconteceu? O que aconteceu que a monarquia, percebendo que a elite que apoiava a monarquia já estava mais pobre do que a elite que era republicana, a elite paulista, a monarquia quis conquistar a elite paulista. Quis conquistar a elite paulista com a Lei Áurea, libertando os escravos, né? Criando a Lei Áurea. Querendo dizer assim para a elite paulista, olha, nós somos monarquistas, mas nós somos a monarquia, mas nós somos uma monarquia moderna. Né? Só que eles não conseguiram conquistar, porque os paulistas eram realmente republicanos, eles não queriam uma monarquia. E aí, então, a outra elite que apoiava a monarquia, com a libertação dos escravos, se empobreceu mais ainda, e a monarquia perdeu a base. Né? Tanto é que, depois de 1888, que foi o ano da Lei Áurea, logo em seguida, no ano seguinte, teve a proclamação da República, né? E a queda da monarquia. Bom, voltando aí à questão, então nós temos que discutir todas as questões, tem que ter memoriais lembrando essa vergonha para não acontecer novamente, né? Como os alemães fazem. Os alemães têm, eles guardam tudo intacto, campos de concentração, para relembrar aquele momento do Holocausto, aquele momento que os judeus sofreram essa perseguição dos nazistas. Né? Então, eles não apagam isso da memória, pelo contrário, há grandes debates sobre isso e tudo mais. Agora, eu não acho a cota, por exemplo, a negros, o ideal. O que seria o ideal? O ideal seria uma ótima educação para todos. Não é? O ideal seria isso. É isso que o Estado deveria fazer. Não oferecer cotas para determinados grupos. Não, ele deveria oferecer uma educação gratuita para todos. Para todos e uma ótima educação. Então, eu acho que o Israel tem razão. A Elza, a evolução através da tecnologia aproximou os povos, e creio que essa visão retrógrada que tinham do Brasil mudou. Eu também acho, Elza, com certeza mudou, porque hoje nós estamos muito mais próximos. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Maria Inês colocou assim, só que o preconceito, às vezes, vem deles. Tenho alguns vizinhos evangélicos que acham que só eles estão salvos. Vivem me convidando para conhecer Jesus. Com certeza. Existem, em todos os grupos, existem ideias, né, que são preconceituosas, né, e que geram discriminação. Com certeza. Tá? Eu não estou falando somente dos evangélicos, não, mas também incluindo os evangélicos. Né? O Corujinha daqui, no canal, ele fala assim, padre, pode explicar sobre a origem desse quadro que está no fundo da gravação? É um quadro de Jesus e representa alguma linguagem que quebra o preconceito? Não, esse quadro, ele na verdade, está aparecendo aí para vocês, esse quadro, ele, na verdade, ele não é um quadro, eu acho ele até tradicional demais, né, de Jesus. Eu mantenho o quadro na minha sala, porque esse quadro é, para mim, um sacramento. O que é um sacramento? O sacramento é sinal, né? Como os sacramentos na Igreja Católica são sinais de Deus, a presença de Deus. A comunhão é um sinal da presença de Deus, e assim por diante. Esse quadro é um sinal da presença do meu pai e do meu avô, porque esse quadro pertencia ao meu avô tinha um bar e restaurante, e tinha esse quadro lá. E depois meu avô, então, vendeu o bar, só que ele esqueceu o quadro lá. E um dia ele comentou com o meu pai, né? Eu esqueci o quadro lá. E aí meu pai falou assim, não, eu vou lá buscar. Né? Aí foi lá, conversou com o novo dono do bar, e ele falou, não, leva para o seu pai e tal. E aí meu pai, então, trouxe o quadro para o meu avô. Aí meu avô falou assim, olha, quando eu morrer, esse quadro é seu, tá? E meu pai falou, tudo bem. E aí meu avô faleceu,
meu pai ficou com o quadro, e quando eu me ordenei padre, meu pai falou, olha, quando eu falecer, esse quadro, ele é seu. E meu pai veio a falecer também, e eu herdei o quadro. Então, ele é um sinal da presença do meu pai, da presença do meu avô, ele é um sacramento. Mas ele não tem nada assim de especial em termos de imagem, não. O José Carlos coloca, preconceito e discriminação existem em toda a sociedade e não vai acabar nunca. Eu sou mais otimista, José Carlos, eu acho que vai acabar, né? A gente tem que acabar com eles, né? E é como eu disse, e a Elza, ela disse aí também, né? A tecnologia está nos aproximando, né? E a aproximação é sempre boa, porque ela quebra, né, esses preconceitos, né? E é claro, o diálogo também, né, vai quebrando isso. Após sair da igreja, o senhor chegou a participar da missa como leigo? Não, porque a excomunhão não permite. A excomunhão não é somente a expulsão de uma pessoa da igreja. A excomunhão, ela é a condenação da pessoa ao inferno. Então, uma pessoa excomungada, ela não pode entrar numa igreja, ela não pode entrar numa igreja. E se eu entrar numa igreja, por exemplo, anonimamente, uma igreja em Bauru, sentar para participar da missa como leigo, né, se o padre me perceber, ele vai ter que parar a missa e pedir para que eu me retire. Só então depois é que ele pode continuar a celebrar a missa. Então, eu nunca entrei numa igreja para participar de missa como leigo. Tá? O José Carlos, meu irmão é da maçonaria, mas os que estão nos baixos graus só obedecem e não sabem a realidade dos que estão nos altos graus. É uma sociedade que, até um certo grau, fazem caridade e se ajudam mutuamente. É isso aí. Corujinha também, qual a diferença da Igreja Católica Romana para a Igreja Católica Brasileira? Existe preconceito de uma com a outra? Eu acredito que sim, que exista preconceito de uma com a outra. Eu não sei exatamente dizer para você quais são as diferenças, tá, entre a católica brasileira e a católica romana. Eu teria que dar uma pesquisada, porque muitas denominações novas, elas acabam mudando também com o tempo. Elas não são tão rígidas como a católica, né? E muitas delas são até mais, tá, rígidas. Mas, de qualquer forma, muitas mudam, como, por exemplo, a igreja anglicana, ela mudou bastante, né? Então, eu teria que dar uma pesquisada. Eu não sei exatamente. Bom, então, a Elza concorda comigo em relação às cotas. A Elizabeth, os Estados Unidos discutem há alguns anos reparação financeira aos negros devido à escravidão, mesmo que de forma simbólica, quando da emancipação foi concedido nas áreas rurais 2 alqueires. 2 acres e uma mula. Mesmo assim, há uma ideia de ressarcir financeiramente a população negra. Ainda não chegaram a um consenso de como, quem e quando receberiam. Qual a sua opinião? Recursos financeiros poderiam reparar o tempo de escravidão? Mas, no Brasil, as cotas não seriam um start de reparação? O senhor não acha que os cotistas têm ótimo desempenho nas universidades públicas? Olha, eu não sei avaliar se tem ótimos... Quanto a ressarcimento financeiro, eu acho um pouco equivocado, tá? Essa questão, eu acho uma questão muito complicada. Eu acho como você vai ressarcir depois de tanto tempo, não é? Esses 3 séculos de escravidão, não é? E quem seria, né, ressarcido?
porque nós temos uma mistura muito grande de raças agora, né? Então, fica complicado. Agora, eu acho que ressarcir com as cotas, eu acho que não deixa de ser uma ideia boa, tá? Mas eu defendo mais a educação de excelência para todos. Eu acho que, em relação à educação, eu acho que as cotas acabam sendo um paliativo. A desculpa de ressarcir os negros acaba sendo um paliativo. Ora, por que teria que ter cotas? Isso além de um ressarcir, sim, mas é também uma prova de que a nossa educação ela é péssima. É isso que eu quero dizer. É uma mostra de que a nossa educação é péssima. Então, as pessoas mais pobres que frequentam a escola, isso quer dizer que elas não têm uma escola boa. Então, é preciso de cotas, né? E eu acho que isso não acaba com o racismo, né? Isso acho que até alimenta o racismo no Brasil. Então, eu acho que o racismo tem que ser mais discutido, né? Ele tem que ser discutido na sala de aula, ele tem que ser discutido nas religiões, ele tem que ser discutido, enfim, em todo lugar, para que a mentalidade mude, não é? E agora, a questão de você dar condições para determinados grupos ou pessoas subirem na vida e terem uma condição boa, né, na vida, é a questão de você dar uma boa educação para todo mundo, né, que é direito do cidadão. E nós pagamos impostos para isso. Essa é a minha opinião, pelo menos, né? Deixa eu ver. O Olimar está contribuindo aqui, dizendo que a Igreja Católica Brasileira, o padre pode casar, né? E ele disse também que tem várias diferenças. Eu já não sabia disso, né? O José lá de Maceió, os escravizados foram libertados, porém sem nenhuma estrutura para sobreviver. Exatamente. Quer dizer, os negros foram simplesmente descartados. Eles não foram libertados, né? Eles foram descartados. E ficaram à mercê. Quer dizer, eles não tinham condições para nada, porque eles eram analfabetos, a sua grande maioria. Só sabiam trabalhar na lavoura, né? Foram substituídos por imigrantes, assalariados, né? Então, eles ficaram realmente numa situação muito crítica, né? Quer dizer, além de serem escravos, né, aí, no caso, ex-escravos, eles não tinham oportunidade na sociedade. Muito bem, gente. Se não há mais nenhuma pergunta, não é, eu deixo aí a mensagem de que todos nós somos seres humanos, não é? Temos nossas diferenças, isso é bom, isso não é ruim, e o importante é que a gente dialogue, né? A gente possa conversar. O difícil é quem não dialoga, não é? Quem tem uma mente dogmática, não é? Como a Inês aí comentou, né? Isso é triste. Não é? Mas tá bom, agradeço a presença de vocês, muito obrigado pela presença, e na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma live, tá? Com outro tema, né? Para a gente abordar, a gente discutir e refletir um pouco. Tá? Então, agradeço a presença de vocês e até a próxima live, na terça-feira, às 20 horas. Gente, fica com Deus. Até mais.